informação para nós sobre a superlotação lá no Valfredo Gurgel. Não é nenhuma novidade, né, Mara, minha amiga? Boa tarde. Isso, Papinha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral RN. Pois é, uma situação crítica crônica que a gente acompanha ao longo da programação. Entrou 2025 com essa problemática aqui no Hospital Valfredo Gurgel. Antes de falar da superlotação, a gente vai falar de um outro problema, da situação dos bebedouros. A gente vai conversar agora com o João Assunção, ele que é diretor do Sindsaúde. João, esse problema dos bebedouros, ele começou quando? Ele já foi resolvido? Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde. Infelizmente, o Valfredo sempre está na mídia, porque infelizmente os problemas são recorrentes, né? E agora, de quinta-feira para cá, teve essa péssima notícia que faltou água para os acompanhantes e pacientes. Ou seja, de quinta-feira para cá, os acompanhantes e pacientes tinham que comprar água ou trazer água de casa, porque o único bebedouro que tem, depois que aconteceu a queda do teto da sala de endoscopia, atingiu a sala que fica esse bebedouro e o bebedouro foi desativado. É o único bebedouro para todo o hospital? É o único bebedouro da parte do pronto-socorro e tem um aqui fora na recepção, só que os pacientes e acompanhantes não têm acesso a esse bebedouro e, por sinal, ele hoje também está desativado. Então, assim, graças a uma denúncia do Sindsaúde de hoje, que hoje já resolveram esse problema, que deveria ter sido resolvido bem antes do que sair essa denúncia do Sindsaúde. Então foram 5 dias aí sem o bebedouros para os pacientes. A queixa dos pacientes é que desde quinta-feira que está faltando água para os pacientes. Entendi, mas essa situação realmente já foi resolvida? Sim, agora, depois que saiu a denúncia do Sindsaúde, que vieram consertar esse bebedouro, instalar o bebedouro. Ok, então, obrigada, viu? João Assunção, diretor do Sindsaúde. E agora a gente vai falar sobre essa situação crônica e crítica de superlotação, inclusive a falta de suprimentos. A gente vai conversar agora com a Rosália Fernandes, ela que também é diretora do Sindsaúde. Situação crítica, inclusive a gente tem vídeos para que você, telespectador, possa acompanhar vídeos que foram feitos também pelos servidores que trabalham aqui na unidade. Boa tarde, explica pra gente qual é a situação. Boa tarde. Isso não é novidade, ou seja, a superlotação, né? Mas assim, hoje está assim como também estava no final de semana. A gente está com a superlotação nos corredores, pacientes em filas duplas, inclusive também pacientes idosos, em macas no chão. Nós temos aqui no pronto-socorro 4 pacientes em ventilação mecânica, ou seja, entubados, aguardando leitos de UTI. Quais são as consequências desses pacientes que ficam nos corredores, desses pacientes que estão entubados? Primeiro que são as condições desumanas no que diz respeito às condições dele, principalmente os que estão em macas no chão. O corredor super lotado, quente, sem nenhuma ventilação, sem condições para acompanhantes, inclusive sequer tem uma cadeira plástica para acomodar os acompanhantes, muito deles ficam no chão. São condições desumanas. E uma gravidade maior foi o que nós vimos hoje na sala de recuperação, porque os pacientes não cabem mais lá dentro. Nós já estamos com 6 salas de cirurgia, 3 estão bloqueadas com pacientes dentro. 2 estão com pacientes anestesia, que são os pacientes que fazem a sua cirurgia. O certo era, faz a cirurgia, passa a anestesia, deveria ir para uma enfermaria. Mas não tem vaga nas enfermarias. Inclusive nos corredores das enfermarias, também tem pacientes nos corredores, não tem apenas paciente dentro dos quartos, existe fila nos corredores. Então, na sala de recuperação, tem pacientes que estão bloqueando sala e botaram pacientes no corredor externo, que não pertence mais ou seja, dentro da sala de recuperação. O segundo andar, então, aquele segundo andar que passou por obras, ele não está dando vazão a essa demanda? O segundo andar foi aberto sem condições de funcionar. Para fazer, digamos, uma propaganda, para se fazer mídia,
foi aberto sem condições, inclusive com a capacidade bem menor, né, do que a quantidade de leitos que tem. Agora, como é que está a situação lá? Foi fechado na sexta-feira passada. O segundo andar não existe mais nenhum paciente lá. Foi fechado porque não tem profissionais, não tem, falta enfermeiros, inclusive é importante se denunciar isso. Teve plantões que ficou sem a assistência do enfermeiro ou a enfermeira, que é o profissional que supervisiona os técnicos, e teve que fechar. Então, Rosália, são 39 leitos e essa era uma grande esperança até para atender a demanda do Valfredo Gurgel, porque os hospitais de retaguarda, eles não estavam conseguindo dar conta. Então, essa é uma denúncia grave. É o segundo andar que foi noticiado, que ele foi aberto e agora ele está fechado. Ele está fechado. O segundo andar está em funcionamento apenas o setor de endoscopia, porque o teto do setor de endoscopia aqui do pronto-socorro caiu, eu acho que faz cerca de 15 a 20 dias, e foi colocado para funcionar no segundo andar. Então é a única coisa que funciona. Não, tem 0 paciente no segundo andar. 0 paciente. Faltam também insumos, você me mostrou até a máscara que você traz essa máscara de casa. Isso, não existe máscara, inclusive nós estamos vivendo um aumento dos casos de Covid, as viroses, H1N1, e não existe. Também não tem luvas de procedimentos, tá certo? Os profissionais aqui, para lidar com o paciente, para dar banho no leite, para fazer curativo, para fazer a medicação, o manuseio com o paciente, é necessário essas luvas de procedimento. Faz cerca de praticamente um mês que não existe luva de procedimento. Além de vários tipos de antibióticos, de medicamento, material para fazer exames de hemograma, falta-se tudo aqui. Ok, então, Rosália Fernandes, diretora do Cine Saúde, a gente agradece também aos demais diretores aqui do Cine Saúde, presentes aqui em frente ao Hospital Valfredo Gurgel, eles que muitas vezes estão dando plantão, acabam saindo para poder atender a gente, ou estão saindo do plantão e recebem a gente. Como foi uma denúncia que a gente pegou agora, a gente vinha falar sobre essa situação inicialmente, sobre os bebedouros, a gente não entrou em contato para saber da direção da Secretaria Estadual de Saúde o porquê desse segundo andar fechado aqui no Hospital Valfredo Gurgel. E aí, Papinha, a gente vê agora imagens aí ao vivo da recepção lotada, situação crítica, crônica, e principalmente agora, depois dessa notícia, né, que o segundo andar do Hospital Valfredo Gurgel, onde seriam abertos 39 leitos, onde já foram fechados 50, não está funcionando. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mara Godeiro.